Brasileiros e brasileiras, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenho nesse instante a grata satisfação de me dirigir a todos vós e falar um assunto muito importante, um assunto que realmente você, eu, qualquer um outro teria que conhecer, saber que realmente isso aconteceu e tem acontecido frequentemente. Vamos tratar da igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? A igreja primitiva é aquela igreja fundada no ano 33 da nossa era cristã, pelos apóstolos e discípulos reunidos naquele cenáculo ali em Jerusalém, intramuros. Por que assim? Porque naquele dia eles receberam o batismo literal do Espírito Santo. Era uma promessa desde Joel, que Deus derramaria do seu Espírito Santo de uma maneira tremenda e cairia assim, sem distinção, velhos, crianças, jovens. E naquela manhã, às 9 da manhã, logo após 40 dias, 50 dias após a assunção de Jesus ao céu, o Espírito Santo foi derramado por Deus, cumprindo-se a promessa de Joel 2:28. E ali então, com aquele grande movimento, aquele advento tremendo, que assombrou o povo de Jerusalém, pelo grande acontecimento que foi, então iniciava-se a igreja primitiva, a igreja de Jesus, a igreja cujos apóstolos e demais discípulos tiveram a incumbência, a responsabilidade de dar início àquela igreja salvadora, igreja libertadora, igreja toda poderosa, pois ela tinha sobre si a unção do Espírito Santo, o poder de Deus através do Espírito Santo, com os dons de línguas, dons ministeriais, dons de curas, dons de libertação, discernimento, enfim, tudo aquilo estava profetizado por Deus naquele advento de Joel 2:28. Naquele instante estava se cumprindo que nós denominamos falar da oitava dispensação da graça, que foi exatamente a morte e a ressurreição de Jesus e o batismo com o Espírito Santo, o início da igreja de Deus na terra. Onde estava estabelecida assim? Em Jerusalém. É uma cidade judaica, dentro do judaísmo, cuja religião, eu estive há poucos dias atrás e vi lá um cemitério onde foram mortos e sepultados profetas, patriarcas, todas as pessoas que se opunham de uma certa forma à doutrina do judaísmo eram perseguidos terrivelmente pelo clero daquele país. Então ali iniciou-se a poderosa igreja. Você vai observar que esta igreja ela caminhou tremendamente por muito tempo a saber, dentro do primeiro século. Mas eu não quero tratar do poder dessa igreja nesse instante, só isso. Eu quero dizer que esta igreja, quando chegou ali por volta do ano 98, 99, o ano 100, ou seja, no final do primeiro século, ela já estava sofrendo uma decadência espiritual. Por quê? Note, se ela iniciou em 33, ano 33 da nossa era, e já era o ano 100, já rolava aí 67 anos, quer dizer, que pessoas que não viram Jesus, pessoas que não viram os apóstolos, nem todos, não sabiam sequer de todos eles, essas pessoas agora estavam na direção da igreja, sem ter sequer conhecido a Jesus, e esses homens começaram então a decadência espiritual. Ali a igreja começou a sofrer uma decadência de doutrinas, uma decadência que veio trazendo sérias responsabilidades. E eu vou ler aqui para você um texto
no livro de Atos, no capítulo 20, quando o apóstolo São Paulo, antevendo isso, disse assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Observe que pouco depois da formação desta igreja, Paulo já estava profetizando que aquela igreja iria sofrer essa decadência espiritual, e ela ia cair do seu nível para níveis inferiores, tornando-se assim uma igreja ao longo do tempo, e dali foi caindo, século II, século III, quando em 325, sob o patrocínio de Constantino, imperador romano, houve o concílio em Nicéia, e nesse concílio já foi estabelecida, já foi construída a base, porque a igreja de Roma, fundada pelo apóstolo São Paulo, quando lá esteve prisioneiro, lá por volta dos anos 60, 68, ele saiu de cena, ele foi morto nesse tempo, mas ali tinha uma igreja que ele fundou, nos moldes primitivistas, não havia diferença, era a mesma igreja, a mesma doutrina, o batismo, a ceia memorial, chamado de Santa Ceia, mas ceia memorial, era a mesma coisa. A doutrina da santificação, que você vai encontrar em Hebreus 12, versículo 14, 13, 14, era a mesma igreja, não tinha diferença. Não era uma outra igreja. A língua que era falada em termos de doutrina em Jerusalém, no tempo do fervor desta igreja, era falada em todas as partes do mundo livre, onde quer que a igreja primitiva fosse fundada. Era uma mesma igreja, não tinha diferença. Depois do fim do primeiro século, você sabe que João, evangelista, que esteve preso na ilha de Patmos, depois ele voltou, foi para Éfeso. Lá em Éfeso havia uma igreja primitivista, nos moldes da mesma doutrina, no mesmo espírito. Efésios diz lá, no mesmo espírito, mesmo batismo, mesmo Senhor. Então a igreja era una. E ele voltou ali depois, as pessoas visitavam, quando ele saiu da ilha de Patmos, muitas pessoas iam lá, ainda tem um apóstolo vivo, iam lá para perguntar quem era o Senhor, como que era o Senhor, como que era o princípio da igreja lá em Jerusalém e em outras partes do mundo. E João era um baluarte, ele era referência viva, porque os demais todos já tinham sido mortos, até de morte violenta, ali em Jerusalém e outras partes do mundo, como lá em Roma. Paulo morreu terrivelmente, Pedro também teria morrido ali, e os outros, Estevão, também no começo da igreja, e Tiago, que foi o primeiro pastor, morreu aos 98 anos de idade, por paulada na cabeça, quando pediram para que ele renunciasse o nome de Jesus. Ele disse: não, eu não farei isto. Mas ele reafirmou Jesus. Depois, ali mesmo ele foi morto, um indivíduo no meio da multidão, que queriam matá-lo, os judeus, evidentemente, porque ele estava pregando a doutrina de Jesus, a doutrina de salvação, e isso se opõe ao judaísmo. O judaísmo não é lei, o judaísmo são outros costumes, o judaísmo é coisa que já tinha vencido. Quando o judaísmo foi fundado por Moisés, lá no deserto, no Pentateuco era correto, só que com o passar do tempo não mais tinha valia, porque ele era transitório. Ao chegar Jesus, o Messias, então o judaísmo encerrou. Hoje eu estive lá e vi os judeus nas praças, nas ruas, nas sinagogas, fazendo, com exceção de holocausto, fazendo as mesmas coisas que eles faziam no tempo antigo, só que isso já não mais agrada a Deus, está na clandestinidade. E as igrejas evangélicas dos dias atuais, que estão judaizando a igreja evangélica,
com costumes, com roupas, até do judaísmo. Isso tudo é clandestino, isso não vale nada, não tem nenhum valor espiritual. O que vale, o que impera é a doutrina fundada pelos apóstolos na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Salvador. O restante que estão criando por aí, estão inventando por aí, não tem valia alguma. Isso aí já está na clandestinidade desde o momento em que mataram Jesus. E até antes, 400 anos, antes desse acontecimento, Deus já não mais falava e ele vaticinou pelos profetas do Velho Testamento: não me agrado mais dos vossos jejuns, dos vossos holocaustos, de sangue de bode, de sangue de ovelha e muitas outras coisas. Deus não mais queria, porque havia hipocrisia dentro da doutrina do judaísmo. E Deus não queria mais, é tanto que quando veio Jesus, esse assunto passou a ser clandestino. Então o culto que hoje se faz ali não é mais recebido por Deus, viu? O Israel, que foi uma nação ímpar, foi uma nação singular, no aspecto de dizer assim, Deus está conosco, era verdade mesmo. As nações circunvizinhas temiam, porque Israel era protegido, só que ele disse lá: olha, se vocês não me obedecerem, então um dia perecerão. E todo mundo conhece a história, mas não é hoje que eu estou pregando sobre esse assunto, mas só estou dando uma pincelada e dizendo que hoje Israel, aquele país que estive lá há poucos dias, pouco tempo, aquela cidade que dizem ser cidade santa, eu tenho um livro escrito aqui, eu quero passar esse livro para você. E você vai descobrir juntamente comigo, ela é cidade santa. Por que ela é santa? Quem fundou? Ela foi fundada pelas mãos de Deus? Não, há 4.500 anos antes de Jesus ela foi criada por um povo chamado Jebuseus, que hoje não existe mais essa nação como uma nação só. Ela se misturou e está misturada dentro dos palestinos, entre os árabes, ali na Jordânia, enfim, por aí afora. Mas ela não foi fundada. A Jerusalém Santa, que vai ainda acontecer, é aquela que João viu descer do céu. Esta é Jerusalém Santa. Mas esta Jerusalém ali em Israel, ela é palco de muito sangue, muitas guerras, muita destruição e muito sangue de servos de Deus, profetas e patriarcas. E homens se dedicavam à oração, ao Santo Evangelho e tantos outros. Então, eu quero que você leia este meu livro, porque eu estive lá e o Senhor Jesus a mim falou: escreve o que viste. E eu vi tudo isso, uma idolatria reinante, tanto do culto, vamos dizer, do próprio judeu, outras nações que ali frequentam. Vi também ali estabelecido por toda dentro dos muros, né? O culto de Maomé, que eu não tenho nada contra, eu não tenho nada contra ninguém. Meu assunto aqui é esclarecer o que eu estou pregando. Se Paulo diz que a igreja ia cair e ela caiu, é o Espírito Santo quem disse. Então, por volta do ano 100, quando saiu de cena o último apóstolo, que foi João, a gente não estabelece uma data exata, porque não há uma data exata, mas há uma data aproximada, 98, 99, 100. E eu conceituei aqui dizer que foi no ano 100, mas não como assinando embaixo, mas é por volta do ano 100. Morreu João, velhinho, viu? Morreu, ele era da idade de Jesus, se Jesus estivesse vivo, que eles eram do mesmo tempo. Então, o que aconteceu? Aí o pastor que lá estava na direção da igreja primitiva em Jerusalém, quando isso aconteceu, aí já começaram a inovar, colocar costumes, colocar coisas que não tinha nada a ver e não tem nada a ver com o Santo Evangelho. E aí foi caindo. E a igreja de Paulo, que foi fundada em Roma, também foi caindo. E ela se misturou à igreja pagã, paganismo. Em 325, no Concílio de Nicéia, foi exatamente para estabelecer uma nova ordem de igreja.
Não a igreja de Paulo, que era perseguida terrivelmente, e Constantino, que está posto aí pela cristandade como salvador dos cristãos. Lê do engano. Constantino não foi salvador dos cristãos, muito pelo contrário, ele trouxe para dentro do seio desta igreja costumes do paganismo, porque Roma era do paganismo, e a igreja de Paulo não era do paganismo. A igreja de Paulo era de Jesus, era a igreja da ordem primitiva, da mesma doutrina e ordem da igreja primitiva. Mas quando ele então chega e entra e acena para dar liberdade de culto aos cristãos, seguidores de Jesus, que eram perseguidos e viviam às escondidas devido à perseguição pela própria igreja do paganismo, que lá estava desde sempre. Então, não quer dizer de maneira alguma, lendo engano aqueles que dizem que Constantino foi protetor da igreja dos cristãos. E eles dizem aí, isso aí, à torta e à direita, de todas as formas. Não foi. Ele sequer foi batizado. Quando faltava poucos dias para ele morrer, foi que ele foi batizado com esse batismo que já estava totalmente adulterado. Não era mais, diga-se a bem da verdade, o batismo ensinado por Jesus e praticado pelos apóstolos. Você sabe como é que os apóstolos batizavam ao chegar às águas? Você tem conhecimento disto? Esse que se pratica hoje nos títulos é batismo patrocinado depois do ano 325 e a igreja já decaída, a igreja em decadência, que criara novas inovações de doutrinas e impôs para o povo até os dias de hoje. Meus prezados e amados irmãos, então, por que nós estamos dizendo isso? Porque Jesus vai voltar. Por isso que ele diz, quando eu voltar porventura encontrarei fé na terra, porque ele vai voltar, e eu e você temos que estar preparados como noiva para o conto do arrebatamento. O arrebatamento é um privilégio para os fiéis servos de Deus, para aqueles que são fiéis. Mas em que fiel? No dízimo? Em que fiel? Na assiduidade de congregar? Em que fiel? Em manter determinadas obras? Não é isso. É fiel na palavra, ser cumpridor da palavra de Deus, da doutrina de salvação. Qual é a doutrina de salvação? É aquela explicitada pelos apóstolos em Atos e nas cartas apostólicas. Estas nos dão a noção exata do que é uma doutrina de salvação. E você e eu somos obrigados, se desejarmos fielmente a salvação, a praticar. Ah, mas eu já estou há tanto tempo na igreja, eu aprendi assim. Sim, você aprendeu assim. De quem você aprendeu? Você aprendeu de uma pessoa que não tinha os fundamentos reais. Por exemplo, hoje a igreja evangélica, as igrejas evangélicas, ou melhor dizendo, elas são fundamentadas principalmente em duas doutrinas. A doutrina da predestinação, que tem como patrono João Calvino, que viveu, que nasceu em 509 e morreu em 1564. É a doutrina da predestinação. O que é a predestinação? Você está predestinado ou ir para o inferno ou ir para o céu. Pronto. E aí acaba, não tem mais nada. Olha, você está predestinado, você não tem mais, a salvação é permanente e eterna, não tem mais condenação para você. E a Bíblia diz, cuidado. A Bíblia, nos ensinos cristãos apostólicos, ensina-nos a vigiar. Porque se você não permanecer, o próprio Jesus diz, quem permanecer até o fim será salvo, quem não será condenado. Como é que tem uma predestinação que me leva para o céu? Mas tratamos depois. Só que João Calvino aprendeu de quem? Quem é o patrono dessa doutrina que João Calvino aprendeu quando tinha 26 anos e fundou a igreja presbiteriana lá em Genebra, na França? Ele aprendeu de um bispo católico
chamado, que é a luz da Igreja Católica, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, por sua vez, ele chama São Tomás de Aquino, mas para mim não é santo. Tomás de Aquino, por sua vez, aprendeu da filosofia grega, Platão e outros tantos, da questão da predestinação. E ele então copiou e ensinou. Então, hoje as pessoas estão fundamentadas ou na doutrina as igrejas, na doutrina da predestinação, principalmente a igreja presbiteriana e todos os ramos, ou então na doutrina da salvação pela fé, que foi pregada pelo conhecidíssimo Jacobus Armênios, que nasceu em 1560 e em 1609 morreu. Ele ensinou que a salvação era pela fé. Olha, isso aí, a salvação pela fé. Então, como é? E quem não tem fé não é salvo? Então não é bem assim. Nós temos que depois, no próximo estudo, nós vamos esclarecer que eu aceito Jesus pela fé. Porém, nós andamos de fé em fé e andamos de doutrina, obediência na palavra. Não adianta eu ter fé para remover os muros, se eu não obedeço a palavra. O diabo também acredita dessa forma. E que adiantou isso aí? Então, meus pesados, queridos irmãos, brasileiros e brasileiras, nós estamos empenhados nesse novo trabalho, com essa nova visão, que não é uma visão nova, é uma visão copiada lá dos apóstolos, está aqui na Bíblia, não tem nada que não esteja aqui. Porém, hoje nós estamos vendo que a igreja de Jesus, que diz ser a igreja de Jesus, está totalmente caída, está totalmente deturpada, e ela hoje é uma cópia infiel da igreja lá do começo da fé. E as coisas são irremovíveis. Jesus morreu para nos salvar, porém, essa morte de Jesus exige de cada um de nós um detalhamento de doutrina. Eu tenho que obedecer. O batismo salva? Não exatamente. Mas eu posso ser salvo sem batismo? Também não. Porque o batismo foi estabelecido por Jesus e ele próprio foi batizado para dar exemplo. E a forma batismal qual que é? Aquela que ele ensinou, e os apóstolos que eram judeus e que conheciam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foram lá e batizaram em nome de Jesus. Em quantos batismos, em quantas vezes aconteceu isso? 4 vezes. Eles deram o exemplo de como é o batismo. E esse batismo copiado, dito o que, repetido o que Jesus falou, é de quem? Do ano 325, inclusive nesse concílio 325, conceitou-se também batizar crianças recém-nascidas, dizendo que elas eram pecadoras e que só o batismo podia regenerá-las. Ora, nós aprendemos que o batismo é para pessoas que entendem, que pecaram, que se converteram, que discerniram a Jesus. Então, não é para criança recém-nascida, mas ali começou o que é hoje aí. Mas daqui para frente, nós vamos tratando em todos os vídeos desses acontecimentos, e você vai entender por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, eu sou pastor há 53 anos, não vim de ontem. Já fui para várias partes, fundamos vários trabalhos locais em várias cidades, e depois desta minha viagem para Jerusalém, então Deus confirmou o que é a igreja primitiva e porque hoje ela tem que estar operando na face da terra antes da volta de Jesus, que está por agora. Se há 2000 anos atrás, se a hora vem, cedo venho, e já se passaram 2000 anos, o que você acha? Ainda vai ter mais 2000 anos? Não, nós acreditamos que agora mesmo as portas da graça vão se fechar, e quando elas se fecharem, aí então está tudo encerrado. O que é a porta da graça? É como está hoje. Agora, essa liberdade, os apóstolos deveriam ter feito o que eu acabei de fazer. Fiz um manual de doutrina de salvação. Quando eles pregaram lá e tinham que ter feito esse manual, porque em fazendo um manual, entregando na mão dos dirigentes,
O modelo é um só. Onde quer que esteja a pessoa, ele tem que cumprir aquela determinação. Não pode aqui, onde estou, pregar de um jeito e a mesma igreja, no outro lado, pregar de outro jeito, dizendo que o Espírito Santo deu. Qual é o Espírito Santo? A obra de Deus é uma só. A revelação da palavra já está aqui. Não tem mais profecia. Não há mais profetas. Vai revelar o quê? Já está revelado aqui na palavra. É só aplicar a palavra, guardar a palavra, obedecendo-a. E você então, na volta de Jesus, se estiver obedecendo, você será então arrebatado. Mas precisa permanecer. Então, não é dinheiro, não é progresso material, nada disso. Isso aí não traz nenhuma autenticidade para dizer assim, aquela igreja é poderosa porque seus membros estão enriquecendo. Não tem isso na Bíblia. O sangue de Jesus não foi derramado para enriquecer a mim e a você. Ele foi derramado na cruz do Calvário com a finalidade exclusiva de perdão. Exclusiva de perdão. E não para enriquecer as pessoas. É tanto que os nossos co-irmãos do passado, do princípio, e muito tempo depois, morreram por conta da pregação do Evangelho. E eles eram pobres. E nem por isso podia dizer que estava sob maldição. Porque era a situação. E eles sabiam, como eu sei, você sabe, deve saber ao menos, que Jesus não morreu para nos fazer ricos neste mundo, mas ricos espirituais. Ganhar a vida eterna, uma morada celestial. Nos próximos vídeos que nós vamos fazer, eu vou trabalhar nesta linha e nós vamos apresentar fatos, datas e vamos trabalhar dizendo da queda da igreja e até hoje está caída, porque depois, no ano 538, foi fundada, como é o modelo hoje, Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, com padre, com bispos, com papa, se intitulando como o representante de Deus na terra, nada de lei do engano. Lei do engano. Isso aí já foi copiado e foi colocado para que as pessoas sigam sem discernimento da palavra de Deus. A nós interessa o conhecimento de Jesus. Amém? Eu vou fazer uma oração para você e espero que Deus abençoe a sua vida e você difunda esse meu trabalho. Avise para alguém que nós estamos aí falando de Jesus, falando coisas que eu não vou pregar aqui cura divina, porque não precisa. Já faz parte, está implícita a cura divina na obediência da palavra de Deus. Você é curado, você é libertado, você é salvo do diabo, do pecado, porque já está implícito. Se você aceita Jesus, já está aceitando o milagre também. Mas nós temos dons, trabalhamos nesta direção e Deus opera maravilhosamente. Tá? Então difunda o nosso trabalho. Deus querido e santo, em nome de Jesus, abençoa o meu querido e dileto ouvinte, que me vê nesse instante e está ouvindo esta palavra. Que teu Espírito Santo adentre ao coração deste homem e desta mulher. E abençoe de maneira tremenda, para que entenda a tua santa palavra e viva em santidade perante ti. Em nome de Jesus, eu te abençoo, querida irmã, para a glória de Deus. Amém.